Vamos mandar um abraço especial para Isamara, que mora no bairro Matadouro, ouvindo o nosso programa. Isamara, muitas felicidades, muito feliz mesmo com a sua audiência, viu? Eu fico muito feliz. Mas está na ponta da linha um cidadão que eu tenho um apreço muito grande, eu tenho dito que é o repórter do Rádio Cidadão. Propriar está falando mais alto no dia de hoje, na voz do engenheiro Reinaldo Nunes, pré-candidato ao Senado da República. Um programa que eu intitulei Propriar Falar Mais Alto. E hoje está falando alto como nunca, na voz dessa figura humana que realmente enaltece e engrandece a política sergipana. Está na ponta da linha para cumprimentar o nosso pré-candidato, o Rosevaldo do Remanso. Bom dia, Rosevaldo. Paulo Dampa. Bom dia. É um prazer. Bom dia, nosso amigo, aí que está nosso amigo, engenheiro, né? Engenheiro Reinaldo Nunes, pré-candidato ao Senado da República Federativa do Brasil, por Sergipe. Isso. Eu queria fazer uma pergunta a ele sendo eleito, que ele vai ser, mas ele sendo eleito, qual é o projeto que ele tem aqui para a cidade de Propriar? Por quê? Porque a cidade de Propriar é uma cidade carente, é uma cidade que precisa de indústria, é uma cidade que precisa de uma boa educação, de uma boa saúde. E o senhor, sendo eleito, qual é o seu projeto para que a cidade de Propriar tenha bons dias melhores? Eu vou até um pouquinho, estava até tocando nesse assunto, né? Nós defendemos, né, primeiro que nós vamos ser um senador, né, nós somos candidatos ao Senado. O papel do Senado, do senador no Brasil, ele tem que pensar não só na questão do Estado, como na questão do Brasil. Mas eu acho que... O Estado brasileiro, exatamente, o Estado brasileiro. Mas uma coisa que nós defendemos é o fortalecimento dos municípios. No Brasil, infelizmente, nós temos um fortalecimento expressivo do governo federal. Né? Você tem um governo federal forte demais. O Estado, hoje, um pouco mais fraco, e os municípios, praticamente, hoje, a maioria está quebrado. Né? Os prefeitos, infelizmente, vieram pedintes, né? Eles ficam indo para Brasília, implorando por emendas, por recursos. Eu acho que nós temos que chegar e ver qual é a potencialidade de todos os municípios e trabalhar para que se desenvolva isso aí. Eu vejo, por exemplo, aqui em Propriar, como eu disse, uma possibilidade enorme de se investir no ecoturismo. Né? É a maior empresa de geração de renda do mundo. Exato, uma cidade bonita. Já trabalhei várias vezes, eu sou auditor de carreira, já trabalhei várias vezes, tanto no posto fiscal de Propriar como no antigo posto fiscal de Poeira. Então é um município que eu conheço bem. E hoje a capacidade turística, né, que nós temos para desenvolver isso é enorme. Agora, para que se tenha isso, um dos primeiros pontos é o quê? Entra a revitalização do Rio São Francisco. Nós temos que reviver esse nosso rio, né, torná-lo novamente navegável. Né? Infelizmente, nós vemos hoje, tem trechos onde se atravessa a pé o Rio São Francisco, que era um polo de navegação. E lutar sempre para a questão melhor educação, melhor segurança. Eu acho que a questão de segurança hoje é prioritária. Nós defendemos, inclusive, a federalização tanto da educação, quanto da saúde, quanto da segurança. Eu acho que os professores hoje que estão aí sendo pagos a carga para o município, ela tem que ser uma carga federal. Se o governo federal arrecada a maioria dos impostos, não custa nada ele federalizar tanto a questão do ensino, tanto a questão da educação, quanto a saúde. E ser responsável por isso. Aí você tira um pouco também da carga dos municípios e você vai favorecer esse crescimento municipal que é fundamental. Muito bem. Muito obrigado, Rosevaldo. Bom dia para o senhor aí. E Propriar fala mais alto com o programa Rádio Cidadão, meu. Que bom, muito obrigado na sua voz principalmente, viu? Você é uma figura humana, eu tive o prazer de visitar
Rosevaldo semana passada, fui na casa dele, tive o prazer de conversar com ele, fiquei assim muito feliz, sabe, de visitar Vossa Senhoria, viu, Rosevaldo? Olha, o senhor disse que é auditor fiscal, que é um órgão fiscalizador, claro. E lembrar que o então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, que era senador da República, foi ele que criou o Tribunal de Contas da União. Então, quem sabe se o senhor não será um Rui Barbosa no Senado da República, hein? Com as ideias, vamos dizer assim, progressistas em defesa do povo brasileiro. Exato, não, eu tenho uma admiração muito profunda, né, por Rui Barbosa. Nós temos a humildade de dizer que estamos longe disso aí. Agora, acho que é um exemplo a ser seguido, né? Nós tivemos senadores enormes, você tem um Rui Barbosa, que pensam em ocupar um cargo público do bem que vai fazer a população. Eu acho o seguinte, que quando você se candidata ou a um cargo ao Senado, a deputado, o político ele tem que ter o primeiro lugar de servir, ele é um servidor público. Ele tem que chegar a estar à disposição da população. Ele não pode de jeito nenhum se candidatar por uma forma de crescimento pessoal. Ou se não completar, né, exatamente. As forças, né? Eu acho que quem entra na política com esse sentido está entrando no meio errado. Está entrando para servir ao público. E não para se não completar as custas das benesses tentadoras, né, podemos dizer assim, não é? Então, o senhor falou da questão do foro privilegiado. Só que o foro privilegiado no Brasil, ele é limitado. Ele só vai atingir pessoas que cometeram crime antes do mandato. Aqueles que cometerem crime dentro do mandato, terá foro privilegiado. Você não acha que esse foro deveria atingir todas as áreas? Todas as áreas. O foro privilegiado não deveria existir. Não só para as categorias deputado, senador. Eu acho que em relação também ao próprio judiciário, né, deveria ser aberto. A não ser que fosse alguma coisa relacionado ao mandato. Porque você tem vezes, por exemplo, a pessoa pode ser deputado ou senador e ser processado por um crime de opinião e perseguição. Então você evita uma perseguição política. Agora, o crime comum, ele deve responder na justiça comum. A nossa Câmara Federal, o nosso Senado, ele não pode servir de refúgio para quem quer escapar da legislação normal. Eu acho que não é essa a função. O foro privilegiado tem que ser geral, amplo, né? Amplo, né? E qualquer crime. Se o senador hoje, pelo contrário, eu acho que se alguém é deputado federal, se alguém é senador e esse comete um crime, a penalização deveria ser em dobro, porque ele tem um compromisso maior de defender o bem público. A Lei 135, de 4 de junho de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa, ela imputa aqueles que cometeram crime de responsabilidade, peculato e etc., ilícito, 8 anos de inelegibilidade. Há uma discussão, inclusive no Supremo Tribunal Federal, que foi isso aprovado pelo Supremo, que é o guardião da nossa Constituição, de que ela é retroativa. Aqueles que cometeram crime antes de 2010, antes do nascimento da lei, antes da promulgação da lei, eles são responsabilizados por esta lei. O senhor concorda que a lei seja retroativa ou ela é irretroativa na opinião do senhor? Não, eu concordo pela versão mais severa, né, da retroatividade. Eu vou lembrar até aqui uma frase, uma citação do nosso jurista, inclusive aqui popular, o grande Carlos Aires Brito. Carlos Augusto Aires de Freitas Brito. Exatamente. Que ele se pronunciou, ele disse: o candidato, a palavra candidato vem de cândida,